Olá, estamos aqui então de volta no Lê com a Gente. Esse episódio de hoje, então, é o 20º episódio e hoje é dia 10/10, né? É um grande marco, é um portal. E também o mês do meu aniversário, muito legal. Então, E vocês estão assistindo aqui todas essas nossas gravações, possivelmente bem além desse tempo, mas é isso aí, que esse portal possa ter sido mágico, abundante e que essa leitura de hoje, estamos entrando no capítulo 6, né, Débora? isso, capítulo 6, episódio 20. Sejam bem-vindos todos novamente e vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Para quem está com a obra aí nas mãos, quiser pegar, é página 149. Combinado? 3 cérebros, pensar, fazer, ser. De modo geral, é apropriado comparar o cérebro de uma pessoa a um computador. E é verdade que seu cérebro já possui todo o hardware e o software de que você necessitará para mudar o seu eu e sua vida. Mas você sabe qual é a melhor maneira de usar o hardware para instalar novo software? Imagine 2 computadores com hardware e software idênticos. Um nas mãos de um técnico novato e o outro utilizado por um operador de computadores experientes. O iniciante tem pouco conhecimento sobre os tipos de coisa que um computador pode fazer, quem dirá o que fazê-lo? Não, quem dirá como fazê-las? Colocado de forma simples, a intenção por trás da parte 2, que é esta, né? Estamos entrando então na parte 2, capítulo 6. A intenção dessa parte 2 é fornecer informações pertinentes sobre o cérebro, de modo que quando você, na condição de operador, começar a utilizar o processo meditativo para mudar sua vida, saiba o que é preciso acontecer em seu cérebro e em suas meditações e por quê. Mudança acarreta novos modos de pensar, fazer e ser. Se você sabe dirigir um carro, provavelmente já experimentou o exemplo mais elementar de pensar, fazer e ser. De início, você tinha de pensar em cada ação que executava e em todas as regras de trânsito. Um estresse, né? Super tenso. Mais adiante, você ficou relativamente proficiente na direção, contanto que prestasse atenção, óbvio, né? Consciente no que estava fazendo. Por fim, virou um motorista. Sua mente consciente foi para o banco do passageiro e desde então sua mente subconsciente provavelmente ocupa o assento do motorista na maior parte do tempo. Dirigir se tornou automático e uma segunda natureza. Muito do que você aprende é mediante essa progressão de pensar, fazer e ser. E as 3 áreas do cérebro facilitam esse modo de aprendizado. No entanto, saiba que é possível ir diretamente no pensar para ser, e é provável que você já tenha tido essa experiência em sua vida. Ah, não, é uma pergunta, vou lá. No entanto, saiba que é possível ir diretamente do pensar para o ser, e que é provável que você já tenha. Hã? Sabia, amiga. No entanto, sabia que é possível. Oh, sim, então vou ler pela terceira vez, com licença. No entanto, sabia que é possível ir direto. Pior que eu estava entendendo, mas eu não estava lendo certo. Sabia que é possível ir diretamente do pensar para o ser e que é provável que você já tenha tido essa experiência em sua vida? Com a meditação do cerne deste livro, este capítulo fornecerá um prelúdio. Você pode ir do pensar na pessoa ideal que quer se tornar diretamente para ser essa nova pessoa. Essa é a chave da criação quântica. A mudança começa toda com o pensar. Podemos formar imediatamente novas conexões e circuitos neurológicos que refletem nossos novos pensamentos. E nada deixa o cérebro mais estimulado do que aprender, assimilar conhecimento e experiências. Esses são
os afrodisíacos do cérebro. Ele afaga cada sinal que recebe dos 5 sentidos. A cada segundo, processa bilhões de bytes de dados, analisa, examina, identifica, extrapola, classifica e armazena informações que consegue recuperar para nós quando necessário. O cérebro humano é verdadeiramente supercomputador definitivo deste planeta. Vou fazer um parênteses aqui, amiga, para todos nós, e que eu acho que é muito válido. E aí é uma perspectiva da Lise, né? Inclusive, eu vou falar da minha própria experiência, que é o seguinte: as tomadas de consciência, elas são fundamentais para que os processos de mudança ocorram. E esse livro é uma baita tomada de consciência, né? E além de tomada de consciência, ele traz a explicação científica, né? Nos mostra os caminhos e o porquê desses caminhos, né? E como utilizar esses caminhos. A partir dessa experiência, isso nós vamos falar, eu acredito que mais algumas vezes até o final, mas a partir dessa experiência, lembrem que exercitar, né, esse novo olhar e esse novo modo de ser, a disciplina e a constância se faz necessária para que tu realmente integre, porque tu vais perceber ainda muitas resistências na caminhada, porque nós temos muitas crenças, né, e crenças que nos limitaram até hoje, inclusive a acreditar em muitas das coisas que estão nos sendo apresentadas, por mais que, né, estejam sendo comprovadas aí, não só aqui pelas letras que estão nesse livro, mas como por toda a história e toda a jornada do próprio autor, né, do Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista. Então, para quem realmente deseja, né, e seguir nessa caminhada, e eu acho que aqui esse marco do capítulo 6 é bem interessante, porque a gente está na metade da obra, e agora quem segue adiante é porque realmente, de alguma forma, tocou em algo, né? Então, eu realmente convido para que vocês aprendam diariamente a se acolher, a se auto-observar, porque essa jornada nunca ninguém nos disse que seria fácil, né? Ela nos parece muito simples e fácil quando nós lemos, porque é possível. É possível, tudo é energia, e assim que nós nos conectamos a isso, as coisas fluem, sim, com mais facilidade. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? Então, não é só a tomada de consciência a partir dessas letras, o experienciar, o vivenciar e o trazer isso para o dia a dia, encontrando, inclusive, formas de exercitar isso, né? Como é que eu vou ter mais bíceps se eu não for para academia, se eu não fizer exercício todos os dias? Não vou ter um resultado de 1 ano de academia em 1 semana. Então, assim, são esses caminhos todos que a gente vai aprimorando e ensinando para os nossos corpos, né, para a nossa mente, e induzindo aí os nossos pensamentos e as nossas emoções com consciência, né, através do conhecimento. Então, agora, o caminho está dado. Agora basta o desejo, né? Então, o desejo, e mais do que o desejo, é a escolha e tomar uma decisão. Quando tu decide fazer por ti e para ti, a vida muda realmente, magicamente, mas a mágica acontece no dia a dia, né? Eu acho bem importante trazer essa perspectiva nesse momento. Né, Débora? Perfeito, é isso mesmo. Senti forte de trazer isso. Vamos lá. Então, fala assim: a mudança começa toda com o pensar. Podemos formar imediatamente novas conexões e circuitos neurológicos que refletem nossos novos pensamentos. E nada deixa o cérebro mais estimulado do que aprender a assimilar conhecimento e experiências. Esses são os afrodisíacos do cérebro. Ele afaga cada sinal que recebe dos 5 sentidos. Estou até lendo de novo. A cada segundo, processa bilhões de bytes de dados, analisa, examina, identifica, extrapola, classifica e armazena informações que consegue recuperar para nós quando necessário. O cérebro humano é verdadeiramente o supercomputador definitivo deste planeta.
Como há de recordar, a base para o entendimento de como você pode efetivamente mudar sua mente é o conceito de hardwiring, como os neurônios se envolvem em relacionamentos habituais de longo prazo. Já comentei sobre o aprendizado Hebbiano, que decreta células nervosas que disparam juntas permanecem conectadas. Os neurocientistas acreditam que após a infância, a estrutura cerebral era relativamente imutável. No entanto, novas descobertas revelam que vários aspectos do cérebro e do sistema nervoso podem mudar estrutural e funcionalmente, incluindo o aprendizado, a memória e a recuperação de uma lesão cerebral ao longo da idade adulta. Mas o oposto também é verdadeiro. Células nervosas que não mais disparam juntas, não mais se conectam. Se você não usa, você perde. Você pode até enfocar o pensamento consciente para desconectar ou desligar conexões indesejadas. Assim, é possível soltar-se de alguns trecos a que você esteve preso, aí nós estamos falando das crenças, né? E que influenciam seu modo de pensar, agir e sentir. Olha aí. O cérebro reconectado não vai mais disparar de acordo com a circuitaria do passado. E para isso também lembrem de não criar brigas e desavenças com vocês mesmos, né? Façam as pazes com as sombras, né? E ressignifiquem isso. A dádiva da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reconectar e criar novos circuitos em qualquer idade, como resultado do input do ambiente e de nossas intenções conscientes, é que podemos gerar um novo nível mental. Há uma espécie de fora o antigo, que vem o novo, neurológico processo que os neurocientistas denominam de aparar e brotar. É o que chamo de desaprender e aprender, que cria a oportunidade para ascendermos acima de nossas atuais limitações e sermos maiores do que o nosso condicionamento ou circunstâncias. Ao criar um novo hábito de sermos nós mesmos, estamos essencialmente assumindo o controle consciente do que se tornou um processo inconsciente de ser. Olha que forte isso. Em vez de a mente trabalhar rumo a um objetivo, não serei uma pessoa furiosa, e o corpo rumo ao outro, vamos continuar furiosos e permanecer banhados nas substâncias químicas familiares, queremos unificar a intenção da mente com as respostas do corpo. Para fazer isso, devemos criar um novo modo de pensar, fazer e ser. Dado que para mudar nossas vidas temos primeiro que mudar nossos pensamentos e sentimentos, depois fazer alguma coisa, mudar nossas ações ou comportamentos, para ter uma nova experiência, que por sua vez produz um novo sentimento, e então memorizar o sentimento até migrarmos para um novo estado de ser. Tá vendo? Então, mais ou menos isso tudo aqui diz o que eu pincelei um pouquinho também dessa perspectiva, né? Tu criar um novo com dedicação. E então memorizar o sentimento até migrarmos para um novo estado de ser, onde mente e corpo são unos. Pelo menos temos algumas coisas que nos ajudam. Além de o cérebro ser neuroplástico, poderíamos dizer que temos mais de um cérebro com que trabalhar. Na verdade, temos 3 cérebros. Para os nossos propósitos, esse capítulo limitará o foco às funções dos 3 cérebros relacionadas especificamente a quebrarmos o hábito de sermos nós mesmos. Como uma nota pessoal, constato que estudar o que o cérebro e os outros componentes do sistema nervoso fazem por nós é uma exploração interminavelmente fascinante. Meu primeiro livro, Involve Your Brain, cobriu esse tópico com mais detalhes do que o necessário a nossos propósitos aqui.
Existem fontes, eu não li esse livro, e está tudo certo. Existem fontes adicionais de estudo em meu site, daí ele dá o site dele aqui, e com certeza várias outras excelentes publicações e sites estão disponíveis, aqueles que desejam aprender mais sobre o cérebro, a mente e o corpo. Então é quase como um convite, né? Existem materiais disponíveis para isso, para quem quiser aprofundar. E aqui, deixa eu dar um golinho lá. Vem uma imagem dos 3 cérebros, tá? Eu até fiz várias anotações aqui no meu. E aqui, então, diz neocórtex, primeiro cérebro. Segundo cérebro, o cérebro límbico, mesencéfalo. E depois, o terceiro cérebro, cerebelo, visão segmentada. E aí depois puxa também para o cérebro ali, dizendo onde fica a área de visão total. É isso, né? Deixa eu ver. Neocórtex, primeiro cérebro. Segundo cérebro, cérebro límbico, mesencéfalo. E o terceiro, cerebelo. O primeiro cérebro, o neocórtex, ou cérebro pensante, em branco. O segundo cérebro... daí ele só descreve aqui, tá? A figura. Não vou ler para vocês. Do pensar, eu acho que tu pode seguir agora, né, amiga? Sim, Pode ser? seguir. Na Uhum. página ali 152. Do pensar ao fazer. O neocórtex processa conhecimentos, depois nos incita a viver o que aprendemos. Nosso cérebro pensante é o neocórtex, a cobertura exterior do cérebro semelhante a uma noz, hardware neurológico mais avançado e recente da humanidade. O neocórtex acomoda a mente consciente, nossa identidade e outras funções cerebrais elevadas. O lobo frontal, discutido em capítulos anteriores, é uma das 4 partes do neocórtex. Essencialmente, o neocórtex é o arquiteto ou designer do cérebro. Permite que você aprenda, lembre, raciocine, analise, planeje, crie e especule possibilidades, invente e se comunique. Como é a área onde se registram dados sensoriais, tais como o que se vê e ouve, o neocórtex conecta a realidade externa. No geral, o neocórtex processa conhecimento e experiências. Primeiro, você coleta conhecimento na forma de fatos ou informações semânticas, conceitos ou ideias filosóficos ou teóricos que você aprende intelectualmente, incitando o neocórtex a adicionar novas conexões e circuitos sinápticos. Segundo, quando decide personalizar ou aplicar o conhecimento que adquiriu, demonstrar o que aprendeu, você invariavelmente cria uma nova experiência. Isso provoca a formação de padrões de neurônios chamados de redes neurais no neocórtex. Essas redes reforçam os circuitos de que você aprendeu intelectualmente. Se o neocórtex tivesse um lema, poderia ser: o conhecimento é para a mente. Colocado de maneira simples, o conhecimento é o precursor da experiência. Seu neocórtex é responsável por processar ideias que você ainda não experimentou, que existem como um potencial para você adotar em algum momento futuro. À medida que cogita novos pensamentos, você começa a pensar em modificar o seu comportamento de modo que possa fazer algo diferente quando a oportunidade chegar para obter um novo resultado. Quando você altera as suas ações rotineiras e comportamentos típicos, algo diferente do normal deve acontecer, o que produzirá um novo evento para você experimentar. De novos eventos a novas emoções. O cérebro límbico produz substâncias para ajudar a lembrar das experiências. O cérebro límbico, também conhecido por cérebro mamífero, localizado sobre o neocórtex, é a área mais desenvolvida e especializada do cérebro em mamíferos não humanos, golfinhos e primatas superiores. Pense no cérebro límbico como o cérebro químico ou cérebro emocional. Quando você está no meio da nova experiência e seus sentidos enviam um fluxo rápido,
de informações correspondentes do mundo externo para o neocórtex, as redes neurais do neocórtex organizam-se para refletir o evento. Com isso, a experiência enriquece o cérebro e ainda mais do que o novo conhecimento. No momento em que essas redes de neurônios disparam com um padrão específico da nova experiência, o cérebro emocional produz e libera substâncias químicas na forma de peptídeos. Esse coquetel químico tem uma assinatura específica que reflete as emoções que você está tendo no momento. Como você sabe, emoções são o produto final das experiências. Uma nova experiência cria uma nova emoção, que sinaliza novos genes de novas formas. Com isso, as emoções sinalizam o corpo a registrar o evento quimicamente, e você começa a incorporar o que está aprendendo. No processo, o cérebro límbico ajuda na formação da memória de longo prazo. Você consegue lembrar melhor de qualquer experiência porque consegue recordar como se sentiu emocionalmente enquanto o evento estava ocorrendo. O neocórtex é o cérebro límbico, nos permitem formar memórias declarativas, significando que podemos declarar o que aprendemos ou experimentamos. Veja a figura 6b1 para mais informações sobre memórias declarativas e não declarativas. Você pode ver então como somos marcados emocionalmente por experiências extremamente carregadas. Todas as pessoas casadas conseguem contar onde estavam e o que faziam quando foram pedidos em casamento. Talvez estivessem saboreando uma ótima refeição na área ao ar livre de seu restaurante favorito, sentindo a brisa refrescante de um entardecer de verão e desfrutando o pôr do sol, embaladas pelo som de cordas de uma peça de Mozart, tocando suavemente ao fundo quando o acompanhante do jantar ajoelhou-se e ofereceu a caixinha preta. A combinação de tudo que estavam experimentando naquele momento fez com que sentissem muito diferentes do seu normal. O equilíbrio químico interno típico que a identidade do eu dessas pessoas havia memorizado foi o nocaute com que viram, ouviram e sentiram. De certa forma, elas despertaram dos estímulos ambientais rotineiros, familiares, que normalmente bombardeiam o cérebro e nos levam a pensar e sentir de modos previsíveis. Novos eventos nos surpreendem a ponto de ficarmos mais atentos ao momento presente. Se o cérebro límbico tivesse um lema, poderia ser: a experiência é para o corpo. Se o conhecimento é para a mente e a experiência é para o corpo, quando você aplica o conhecimento e cria uma nova experiência, ensina ao corpo o que a mente aprendeu intelectualmente. Conhecimento sem experiência é meramente filosofia. Experiência sem conhecimento é ignorância. Deve haver uma progressão. Você precisa obter conhecimento e vivenciá-lo, adotá-lo emocionalmente. Se você acompanhou enquanto discuti como mudar a sua vida, aprendeu como obter conhecimento e então agir para ter uma nova experiência, o que produz um novo sentimento. A seguir, você tem de memorizar esse sentimento e transferir o que aprendeu na mente consciente para o subconsciente. Você já tem o hardware para fazer isso na terceira área cerebral que discutiremos. E aqui é interessante lembrar, né, essa explicação toda. Por isso que a gente guarda, por exemplo, quando está estudando para o vestibular, né, que os professores batem no quadro, fazem musiquinha, porque isso causa uma emoção, né, causa ou uma alegria, uma satisfação, e aí a gente acaba guardando aquela informação que eles estão trazendo, né. Então porque o cérebro funciona dessa forma, se a gente sente, a gente guarda aquilo com uma caixinha muito mais bem guardada, né. Sim, por isso que acabam usando, né, essas ferramentas mesmo para É. colaborar. E agora tu falando isso, e aí podem ser diversas coisas, né, também. Eu me lembro que, por eu ter déficit de atenção, foi sempre muito desafiador, né, estudar e memorizar as coisas. E daí eu me lembro que eu sempre fui muito conectada ao visual e a fazer esquemas, né, a sublinhar, fazer esquemas, que muitas vezes na hora da prova
me vinha a imagem do esquema, Uhum. né? Então é isso. E os esquemas me traziam uma sensação de segurança e de que aquilo era bom para minha memória, para o meu cérebro e que a imagem ia vir, né? Então eu contava com isso também, né? Além de contar com o divino, né, para me iluminar, tinha muito esses esquemas que tu vai aprendendo, né, a lidar. Mas é isso. E aí, quando as coisas começaram a acontecer, então esse é o caminho, né? Preciso fazer muito esquema. Então, escrever para mim também é uma coisa que me ajuda muito. É isso, nas mudanças, nas transformações. Então, cada um vai lembrando aí, né? Vai buscando a memória de que existem diversas experiências que a gente lembra mesmo das sensações, emoções, assim como ele falou aqui, né? A brisa, o vento e tal. Muito legal. Vamos encerrar por aqui, então, Débora, hoje. Sim. Então é isso. E nos vemos, então, no próximo episódio. Fique aqui com a gente, deixe seus comentários, curta esse vídeo e envie para o maior número de pessoas que vocês lembrarem, porque vocês vão, assim como vocês estão se sentindo muito bem, né? Assim desejamos, com essa leitura e com esse despertar da consciência. Nós esperamos que o maior número de pessoas possa também se conectar através de nós para essa experiência aqui. Não é mesmo, Débora? Perfeito. Então vamos lá, né, a gente aqui lembrando só de vocês deixarem os comentários, tá, deixarem os insights, né, Isso aí, e isso nos aí. vemos no próximo episódio. Grande beijo, até mais. Até.